Cheguei. Voltou. Travou. Eu fiquei Tra- falando. Aonde que eu falei? Onde que eu parei? Travou aqui, ficou um tempão travado aqui. Eu não estava Foi, você conseguindo ficou saber. girando na minha tela. Aí eu não sabia se as pessoas estavam me ouvindo. Eu Para mim parei também. falando no prontuário. O pessoal ouviu isso? Até aí eu ouvi também. Ouviu? É, então acho que foi. Aí depois o negócio não foi, aí eu parei, que eu falei, eu não sei se tá indo. Mas enfim, eu acho que é assim, Bruna, nós não devemos ter, né, assim como o médico, acho que é equipe. Não sou eu quem sei mais, porque às vezes eu posso estar com um olhar, e por isso que eu não gosto de. Eu prefiro frear uma estubação do que adiantar uma estubação. Porque pode Aham. ser que a gente já está com um olhar naqueles critérios que a gente está, mas o médico já está vendo outras coisas, entendeu? Então eu acho que é importante você ter um diálogo bom. Eu sei que tem algumas pessoas que têm assim uma dificuldade para ter esse relacionamento, tanto de lá para cá, quando daqui para lá. Às vezes é difícil, são pessoas difíceis de se lidar, enfim, tem uma série de manias, mas aí eu volto aonde eu falei. Se você estiver bem embasado, você vai já demonstrar respeito. Então, mesmo você pegando pessoas, né, alguns médicos com mais idade, mas se você demonstrar realmente a competência, ele vai te respeitar. Então, também não queira forçar nada em bater a boca, esse tipo de coisa, mas eu sou muito clara em falar que eu não concordo com essa estubação devido isso, aquilo. Se ele realmente forçar a barra, né, ok, eu estubo porque, infelizmente, existe uma hierarquia, a gente sabe disso, mesmo que Hum. sempre se fala do coletivo, mas a gente sabe que existe, O dono estubo, do ok. plantão. Eu vou registrar em prontuário para eu poder estar calçada. Então é importante também. Travou? Não, voltou. Não, voltou. Voltou aqui um pouquinho, eu já fiquei preocupada. Voltou, voltou. É aquela coisa do dono do plantão, né? Tem que respeitar também a hierarquia aí, realmente. Sim. Ele também tem, às vezes, o médico ou a médica, enfim, eles têm também a trajetória deles. Você também realmente demonstrar que as coisas mudaram, evoluíram, também a gente tem que entender o lado deles e ver que não é fácil, né? Então, às vezes chega uma pirralha lá, um pirralho, querendo falar A, B, C ou D. Então, assim, tudo é jeito, jeito. Eu acho que a gente tem que aprender a chegar, né? Eu já tive que lidar com muitas pessoas difíceis no meu caminho, mas se você souber como chegar, você quebra a pessoa no meio. Pri, uma última pergunta que tinham feito aqui para a gente era em relação a se tem como reverter um espaço morto. Então, antes da gente falar em reverter, eu tenho que saber o que está ocasionando. Então, por Uhum. exemplo, na COVID, chegar à conclusão depois, né, de algumas autópsias, que tinham microtrombos no pulmão, mesmo fazendo uso de anticoagulantes, porque já se sabiam que muitos pacientes evoluíam com TEP, muitos pacientes evoluíam com trombose, enfim, acabando um AVC isquêmico, enfim. Eu não tenho o que fazer. Agora, se Uhum. o espaço morto, quem está gerando sou eu, por não ventilar direito o meu paciente, porque eu estou realmente apresentando um driving pressure maior do que deveria, aí sim, a gente consegue reverter sim. Se eu colocar meu paciente novamente dentro dos parâmetros, que a gente tem que entender, quando a gente fala também em driving pressure, tem que saber também o que está ocasionando. Às vezes é um paciente que está com a PIP maior do que o necessário. Isso está gerando um espaço morto. É um paciente que às vezes está com volume corrente muito alto. É um paciente que ele, mesmo sendo ainda 6 ml, mas é um Uhum. paciente que evoluiu com uma cara muito grave, um baby lung, enfim. Outra forma que a gente acabou vendo que melhorava esse espaço morto foi a prona, porque a gente conseguia que todo aquele líquido na região dorsal ele descesse e a gente tinha mais áreas para poder
estarem mais abertos e a gente conseguir essa troca melhor e conseguir eliminar mais CO2. Então, eu acho que eu diria que eu preciso entender primeiro o que está acontecendo e se o problema realmente for nosso, dá para a gente reverter sim, ou pelo menos melhorar, no caso. Então, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Priscila aí? As perguntas que a gente tinha, que o pessoal tinha mandado na caixinha, foram essas, Pri. Se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente vai mandando aí, que a Priscila ainda está aqui. A gente fala. Eu acho que assim, se você souber realmente a regra do jogo, você vai saber ventilar bem o seu paciente, você vai saber, porque assim, a gente está focando mais na parte de ventilação mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter paciência. Então, muitas vezes, a causa de muitas vezes sair fora da ventilação protetora realmente ou é a falta de entendimento do que está acontecendo com o paciente ou é a falta de paciência da gente com a evolução do paciente. Então, muitas vezes o fato de o paciente estar retendo CO2, por exemplo, eu não procuro saber o que está acontecendo e eu quero, eu vou aumentar a frequência respiratória porque eu vou lavar mais o CO2. E aí eu posso estar gerando auto-PIP, ele em vez de melhorar, ele vai piorar. Então, acho que se você entender realmente o que está acontecendo, você vai ter resultados bons. E na COVID a gente aprendeu isso. Então, tem pacientes que demoram para responder, a resposta não vai ser imediata. Então, mesmo você ali com o dedinho nervoso para poder aumentar um volume corrente, não faça isso, a não ser que coloque uma exceção, que é um momento de causa de vida ou morte, um pH baixíssimo, eu abro mão da estratégia protetora somente naquele momento para, de repente, ganhar, porque, por exemplo, o paciente ele pode estar realmente retendo CO2 e juntou com uma acidose metabólica monstra. Aí o pH está 7, abaixo de 7. Até realmente conseguir uma reposição de bicarbonato, ou realmente conseguir fazer uma diálise para poder conseguir melhorar essa acidose metabólica, vai demorar um pouquinho. Então, a gente lança a mão da ventilação, mas ainda tentando, assim, extrapolar pouco. Eu falo pouco porque, assim, se eu piorar demais também, eu vou reter o CO2. Então, eu tenho que procurar entender o que eu poderia fazer, pelo menos naquele momento, para poder ter um resultado e depois voltar. Porque uma vez que você sai e permanece fora da estratégia protetora, pode ser um caminho sem volta. E aí você já não vai conseguir mais corrigir certos problemas que podem aparecer. Falando em estratégia protetora, explica um pouquinho, assim, para quem ainda não tem muita noção, o que tanto se fala hoje, assim, de quais são os principais pontos da estratégia protetora Estratégia que a protetora. gente tem visto falar muito hoje em dia. O que acontece? A estratégia protetora é muito falada no paciente com SARA, que aí realmente demandou uma atenção muito grande. E assim, os principais parâmetros que a gente tem que ver é o volume corrente predito, que a gente vai, que é através do peso predito do paciente, que a gente vai chegar nesse cálculo de volume corrente de 6 ml. Mas eu tenho que ver também a pressão de platô e a PIP, porque através da diferença da pressão de platô e a PIP é que eu vou ter a driving pressure, que eu posso conseguir essa pressão de platô dando uma pausa inspiratória rápida de 0,2 a 0,5 segundos e eu posso ter esse valor tanto em PCV quanto em VCV. Então, para driving pressure, o ideal é você fazer o cálculo no modo que você está ventilando o seu paciente. Então, tem que respeitar os valores de pressão de platô abaixo de 30 e a driving pressure tem que ser abaixo de 15. O paciente mantendo esses valores, porque às vezes a pressão de platô está, por exemplo, 25, mas a PIP está 5. E aí, se você fizer o delta disso, vai dar 20. Então, não é só olhar, você tem que olhar os 3 parâmetros. E aí, caso esteja
fora, a primeira coisa que eu vou olhar vai ser o volume corrente, caso ele esteja fora dos 6 ml quilo. E aí eu vou tentar baixar para ver se a gente consegue o driving pressure dentro do esperado. Caso eu não consiga, eu posso tentar a PIP, dependendo do valor da PIP que está. Ou, de repente, eu posso fazer uma nova titulação de PIP para ver qual seria essa PIP ideal para a gente manter a driving pressure. Se mesmo assim a gente tentar várias PIPs e não conseguir, pode ser que a gente esteja diante de um paciente que a gente chama de baby lung, que é um pulmão muito menor, o pulmão funcional dele está muito menor do que seria o ideal para ele. E aí a gente tem que pensar nas possibilidades ou de uma prona, diminuir ainda mais o volume corrente. É um paciente mais complicado, porque o fato de você diminuir o volume corrente, você vai acabar impactando no volume minuto e vai acabar retendo o CO2. Então, não é fácil, mas a gente vai ali rebolando e vai tentando ventilar o paciente. Mas a regra de ouro, não fujam dessa estratégia protetora. Procure entender o que está acontecendo. Então, mantenham, por favor, pressão de platô abaixo de 30 e o driving pressure abaixo de 15. Obesos estão se tolerando, porque como tem uma carga elástica de parede muito maior, e aí você requer uma pressão maior para manter o pulmão ali aberto, estão falando de abaixo de 17. Então, prestem bem atenção, procurem, né? Eu acho que conversar com a equipe, você vê realmente que tem um outro colega que não está se atentando, é falar de repente com a coordenação, para de repente investir num curso, enfim. A gente precisa tomar cuidado. Ventilação é uma coisa muito séria. Eu sempre fui uma pessoa assim com o pé atrás para poder entender. Eu já sabia da seriedade, porque você, ao invés de melhorar o paciente, você pode impactar de uma forma muito negativa e o desfecho não vai ser favorável. É uma coisa que você falava lá no estágio, né? O ventilador mecânico não é um videogame, tá? A pessoa querer achar que vai mexer ali e ficar brincando, né? Porque é a vida realmente de um paciente que depende. E que a gente tem que ter a noção realmente da responsabilidade de quem está à frente ali, tentando trabalhar realmente nessa área, né? Porque eu vejo também muita gente agora na época né, no meio aí da pandemia, muita gente querendo se voltar realmente para a área da terapia intensiva, inclusive porque realmente estava precisando de profissionais, mas pensar mesmo na responsabilidade que a gente tem com o paciente ali na mão e ter essa noção, né, do que eu sei, do que eu não sei, do que eu preciso investir no conhecimento, aprimorar, né, fazer treinamentos, como você falou. Eu não sei se você teve experiência em relação a isso lá no UF, precisar ter algum tipo de treinamento específico. Agora, no meio da pandemia, teve algo que vocês precisaram parar para poder fazer algum tipo de treinamento? De alguma Na, coisa mais específica por conta do Covid? na verdade, no início, o grupo da gente lá é muito unido. Então, a gente sempre, assim, gostou de compartilhar. Então, na verdade, o início era: que paciente é esse que vai chegar para a gente, que a gente sabia que ia chegar? O que eu preciso saber de diferente, ou se é o que a gente está acostumado? Então, acho que a maior coisa que foi é sobre isso. Entender o que vinha para a gente. Então, assim, a gente não teve tempo de treinamento, porque foi uma avalanche. Tipo, chegou, vai. Mas que cada um conseguia de informação, as lives de outros profissionais, inclusive, que estavam na Europa, fisioterapeutas que estavam na Europa, nos Estados Unidos, brasileiros mesmo, que já podiam falar da experiência deles. Então, eram lives que a gente assistia assim, direto, a gente já passava para o grupo, já falava, na passagem de plantão, um falava para o outro, reafirmava. Então, na verdade, acabou sendo isso. Lógico que no final, depois do jogo jogado, a gente viu que eram pacientes, lógico, muito mais complexos, tinha sua especificidade, mas eram pacientes que eram pacientes com cara.
Então, no final, o beabá da ventilação era a mesma do que a gente já sabia para poder ventilar. A dificuldade era alguma coisa ou outra, eram pacientes que tinham uma excitabilidade maior neurológica, pacientes às vezes que demoravam para despertar, então eram fatalmente tracostomizados, mas não conseguimos ter realmente o privilégio de algo assim. Então foi uma coisa meio que passada em grupo, cada um que sabia de alguma coisa ia passando, mas no final o grupo foi muito bem assim focado. Precisamos proteger a qualquer custo, entendeu? É por isso que foi necessário essa parte mesmo basal, porque os médicos estavam preocupados já com outras questões, né? Eram pacientes que qual esquema de medicamento teria que usar, qual a melhor hora para introduzir um corticoide, um anticoagulante. Então, a gente acabou precisando realmente assumir essa parte mesmo, total, para a gente acabar ensinando para eles o que estava se falando, o que já estavam escrevendo, qual era a experiência de outros hospitais em outros países. Então, foi até importante, porque eu acho que a fisioterapia deu um salto no foco das pessoas, de realmente ver o diferencial da gente. E eu acho importante a gente manter isso e propagar isso, que a gente possa ter realmente um diferencial em cada hospital que a gente tiver, cada centro de terapia intensiva, para a gente ter o respeito dos outros profissionais e saber que nós agimos com embasamento científico, com seriedade, independente de qual profissional novo que chegar lá, ele vai saber, olha, Bruna, que atua no hospital lá, rapaz, pode confiar, porque ela broca demais, ela é top, ela é uma pessoa séria, ela é uma pessoa que sabe manejar, eu confio meu familiar a ela. Então, eu acho que a gente tem que carregar realmente, entre aspas, esse fardo. Não vou falar fardo, porque quando você ama o que faz, não é fardo, mas a gente precisa carregar o peso dessa responsabilidade, sim, de termos seriedade nisso e saber realmente manejar e ajudar o colega, entendeu? Eu acho que é hora de qualquer local, às vezes o colega está fazendo errado, porque, sei lá, uma vida corrida, um colega que já tem muito tempo de formado e acabou não se atualizando. Então, ver uma forma de chegar para poder, de repente, quem sabe, dar dicas, enfim. Ou às vezes na passagem de plantão você já dá aquela ligadinha, se ele se interessar, eu tenho vários materiais que eu posso poder estar te ajudando, enfim. Verdade. Olha quem entrou aqui, Bárbara, falando que essa físio é Bárbara, maravilhosa, muito Bárbara, didática. Bárbara é minha mentora, Enfermeira lá enfermeira pelo top, Lucas também. Depois a top gente já da vai galáxia. programar uma live com você também, viu, Bárbara? Fique atenta aí pra gente ver essa questão da multi, né? E o papel da enfermagem e da fisioterapia juntos. Vamos conversar Bárbara depois. é maravilhosa. Pode, converse com ela, que eu acho fundamental fazer essa interação, porque assim, a enfermagem, no final das contas, a gente tem aquele que acha que manda. Mas quem manda mesmo são os enfermeiros, a equipe de enfermagem, os técnicos, porque eles estão com aquela assistência direta ao paciente 24 horas. Então, eles estão ali, ó, de hora em hora, de minuto em minuto, eles que estão ali e eles que vão dando a dica para a gente, porque muitas vezes estamos sozinhos, dependendo da quantidade de leitos, e eles é que vão passando para a gente, né? Nós somos 1 para 10 leitos, então é fundamental realmente essa interação com a equipe de enfermagem. Eles estão top. Verdade. Pri, eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, mas assim, eu queria agradecer imensamente, né, a sua participação aqui na nossa live. A primeira não poderia ser com outra pessoa, a não ser você. Você sabe todo o carinho que eu tenho por você, assim como as meninas, né, Andressa e Vanessa. Então foi maravilhoso o nosso papo. Queria lembrar, né, ao pessoal, dizer que a gente tinha dito que tinha 3 novidades aqui para falar hoje. Então, uma das novidades é que o e-book, né, de ventilação mecânica, estamos aí já finalizando, inclusive Priscila está aí como nossa colaboradora, fazendo a correção, deixando tudo bonitinho. Vamos fazer o lançamento desse e-book no dia 7 de fevereiro.
Então, a gente está preparando tudo com muito carinho, com muito amor para tentar facilitar a vida de todo mundo, tanto de quem está ainda na graduação, né, terminando, chegando nos estágios, para quem vai chegar no estágio, os próximos alunos de Priscila aí que chegam já, todo mundo vai chegar afiado. Aí você pode puxar a orelha, filho, pode pegar firme. Chegaram sem saber porque não compraram o e-book. Porque se tivesse Pois comprado, mas é... não tinha ainda as lives, né? Então, agora os que virão já têm a obrigação de ter o e-book para poder já chegar sabendo. pois é, quem chegar com o e-book já vai ter um ponto a mais de Priscila na média. Eu não queria falar, mas já que você falou, já está garantido já um Já pontinho. está garantido. Já está garantido. Então a gente vai fazer o lançamento. Eu ia tentar mostrar aqui, tá só um spoiler, mas não está abrindo. Uma formazinha aqui ia mostrar aqui a capinha, mas a gente vai colocar lá no Instagram mesmo, nos stories, no feed, vocês vão ver aí o tempo todo. Tá ficando bem legal. Tem um perfil assim bem completo, né? E começou a dar uma olhada aí já, pode né, falar um pouco que a gente colocou para poder descomplicar mesmo, colocar uns mapas, colocar uns esquemas. Vamos ainda colocar algumas questões, né, no final. Essa parte ainda a gente está terminando de elaborar. Colocar Não, umas tá top questões já. tudo. Já passei o olho, tá muito fácil o entendimento, a didática de vocês, tá perfeito. Eu acho que dá para poder assimilar muito bem, mesmo ainda aquele aluno que não teve ainda um contato, tá muito mais fácil para poder conseguir assimilar do que aquela teoria muito pesada, realmente. Tá top, vale Sim, a pena. vale a pena. A outra novidade, né, que a gente ficou de falar hoje é que a nossa próxima live já está programada para quinta-feira. Vai ser com Nicole, que foi aluna também da UFBA, fisioterapeuta, hoje ela é residente, já é R2, né? Então vamos bater um papo aí em relação à residência, esse mundo de quem passa pela residência, quais são as principais dificuldades, como foi que ela fez para poder se preparar e tudo mais. Então, vocês já ficam aí atentos que quinta-feira a gente volta aqui, nesse mesmo horário, para conversar com a Nicole. E as nossas lives também vão ser transformadas em podcast lá no Spotify. Mas essa, como caiu, eu não sei se eu te A gente boicotaram, filho. foi o médico. Quando eu comecei a falar do médico, ele boicotou. Foi. Eu também acho. Foi. Mas a gente está com esse plano aí de transformar os áudios, né? Para quem às vezes não conseguiu assistir a live na hora, ou então, mesmo ficando salvo, às vezes pode colocar no IGTV, mas tem gente que prefere só ouvir o áudio enquanto vai fazer outras coisas, quer ficar preso aqui no Instagram. Né? Então, é uma das. E os nossos e-books vão ser não só o de ventilação mecânica, né? Mas vamos ter dois outros, né? Porque vai ser de uma série aí. Não sei se as meninas vão me autorizar, Vanessa e Andressa, me digam aí se vocês vão me autorizar a dizer o tema dos outros dois e-books, para já deixar o pessoal esperto e que Priscila também já vai fazer a correção de outro. Estou dando só trabalho para Priscila, achando pouco o trabalho que ela já tem. Depois eu ganho um chocolate, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente troca os favores tudo com chocolate, com comida, tá tudo ótimo. Tá ótimo. Mas então, o outro e-book, a Vanessa e a Andressa não me responderam e eu vou soltar assim mesmo. O outro Solta, e-book vai solta. ser de gasometria, que é importante, né? E o outro, o terceiro, vai ser sobre a parte de neurointensivismo. Aí, o bicho vai pegar.
parte Show, 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 neuro, é uma sucesso. parte. Tá fazendo sucesso. Amém, amém. Pois é, então é isso. Mais uma vez, Pri, agradecer a você pela nossa live, pelo nosso papo. Dizer mais uma vez o quanto que eu te admiro. Agradecer, inclusive, por saber que você, antes de passar pelo nosso estágio, pegou aquela parte intensa do Covid. Então, você é um desses profissionais, né, que a gente deve ressaltar a importância e dizer o quanto que vocês foram importantes na luta, né, desse Covid e estão sendo ainda, porque diminuiu e depois volta. Parece que é uma onda que não acaba nunca, que a gente não sai nunca desse vai e vem, né? Então, parabéns, parabéns pela profissional que você é, pela professora que você é, e pelo ser humano que você é. Assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto que eu te admiro em todos os sentidos. Você é uma pessoa incrível e eu só tenho, em nome das meninas, né, em nome das AIS em geral, agradecer imensamente a você. Eu que agradeço a oportunidade, de verdade. Eu acho que, acima de tudo, é um orgulho poder estar fazendo parte disso. Agradeço imensamente a confiança por essa responsabilidade de estar participando, a primeira live de vocês, a abertura de um projeto de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão brilhar, sempre falei isso. Estão altamente preparadas para a vida, para o futuro. E eu sei que é uma oportunidade que vocês estão realmente cavando e já está bem sucedida. É só um tempo agora para tomar uma dimensão muito grande, mas eu tenho certeza que vai ser o céu é o limite para vocês. E agradeço o carinho que vocês têm comigo. Vocês também eu admiro demais, porque eu aprendo demais com vocês, todos os alunos que passaram por mim e que estão agora também. Agradeço infinitamente o carinho, toda a atenção que vocês me prestam, a confiança, e estou aqui no que precisarem. Pode mandar um zap, pode mandar um direct, pode, que a gente vai tentando. Se eu não souber, a gente estuda e a gente vai tentando descobrir. Com certeza, você sabe que deu espaço, agora já era. A gente não se larga nunca mais na vida. O Já marido foi. já tá aí, ó, desejando como a esposa é incrível, essa esposa linda. Isso mesmo, ela é mesmo. Oh, Deus. Vocês são Viu, Pri? demais. Muito Um bom. beijo para todos. Amália, parabéns, todo mundo. Muito obrigada por todos estarem aqui e participar dessa primeira live com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tudo que a gente está tentando fazer sirva para agregar muito conhecimento a vocês de alguma forma e que vocês pensem sempre assim em tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Leve essas informações que você passou, né, Pri, para guardar mesmo a importância dos pacientes, a importância de ser não só um profissional muito bem capacitado, mas também um ser humano que está cuidando de outros, né? Que está cuidando, como você falou, do amor de alguém, de um parente. E eu vi o quanto você age com essa humanidade, com essa empatia. Não foi ninguém que falou, eu vi presencialmente, cantando, inclusive, para pacientes lá na UTI. Ela canta, gente, lindamente essa mulher. Então, é só agradecer a todos. Um beijo a todos, beijo, Pri. Até a Um próxima. beijo. Até a próxima.